Olá, esse é o quarto vídeo do curso de Introdução à Simulação de Reservatórios de Petróleo da Escola de Verão do LNCC. Eu sou o instrutor José Roberto. Então esse vídeo vai ser uma continuação do vídeo anterior. Nós ainda estamos no tópico de escoamento monofásico, a parte de formulação numérica, tá? No vídeo anterior eu tratei só de problemas incompressíveis, começando com o problema 1D, depois indo para 2D e 3D, apresentei o método dos volumes finitos nesse contexto, né? E nós encerramos falando um pouco sobre as malhas que são de fato utilizadas na prática em problemas de simulação, as malhas corner point. Tá? O programa desse vídeo é cobrir escoamento compressível, né? Começando pelo escoamento pouco compressível, falar da discretização pelo método de volumes finitos, nesse contexto compressível também, onde aparece a derivada temporal, né? E aí introduzir o conceito de estabilidade, falar sobre métodos explícitos e implícitos quando se trata da discretização no tempo. E vamos passar em seguida para o tratamento de poços, que é uma coisa bem característica, peculiar dessa área de simulação de reservatórios. E depois falar sobre o caso mais geral, o escoamento compressível, em que a gente considera todas as dependências de densidade, viscosidade, etc., na pressão, e uma breve, muito breve mesmo, descrição dos métodos de solução. Tá? Então, assim, quando a gente começa no problema incompressível, a gente não tinha a derivada temporal, né? E não tinha evolução no tempo, portanto, tá? É um problema estacionário. Quando você introduz compressibilidade, a equação diferencial passa a ser para descrever uma evolução no tempo e aparece o termo de derivada temporal, né? A gente lá no segundo vídeo, né, que tratava da formulação matemática do problema, né, nós mostramos assim que com diversas hipóteses de simplificadoras que estão escritas aqui, fluido, propriedade de fluido e rocha constante, compressibilidade pequena, se você ignorar os efeitos gravitacionais, essa equação, a equação diferencial que descreve o escoamento é a bem conhecida equação do calor. Tá? E além no caso que você tem um problema com avanço temporal, né? Além de condições de fronteira, né? É necessário especificar uma condição inicial também. Tá? Então, para a gente começar aqui, especialmente para introduzir essa questão de método implícito, método explícito, estabilidade, a gente vai considerar como é o método dos volumes finitos nessa classe mais simples de problema, considerando inclusive geometria unidimensional. Tá? Então, essa aqui seria a equação, que tem aquela cara típica da equação do calor, né? Uma derivada temporal aqui, constante, segundo a derivada espacial. Né? Aqui tem o termo de fontes e sumidouros relacionados aos poços. Para a nossa aplicação, o alfa tem essa expressão aqui, depende da permeabilidade, da porosidade, da viscosidade, da compressibilidade total do sistema. Né? Aqui a gente vai considerar condições homogêneas de fronteira e uma condição inicial especificada. Tá? Então, assim, antes da gente começar a ver realmente o método de volumes finitos, eu tenho um slide que vai fazer uma pequena observação qualitativa sobre a CDP, né? que é essa que está aqui. Tá? Então, se você ignorar a presença de fontes, aquela equação diferencial te diz que a derivada em relação ao tempo é a
é igual à derivada segunda em relação ao espaço, tá? Então, se você olha para um perfil de pressão num tempo dado, o sinal da derivada segunda, a gente sabe que dá qual é a concavidade, né? Em particular, se a derivada segunda for positiva, a gente tem concavidade voltada para cima. Seria alguma coisa como esse trecho aqui na curva de pressão, tá? E aí, como a equação nos diz que essa derivada segunda, né, aqui, que dá curvatura em x, tem que ser igual, a curvatura do perfil de pressão, né, no tempo fixo, né, tem que ser igual à derivada da pressão. Então, se isso aqui é positivo, isso também é positivo e a pressão cresce, tá? Ao contrário, se a derivada segunda é negativa, eu tenho uma situação em que o perfil de pressão é côncavo para baixo e, portanto, a derivada em relação à pressão tem que ser negativa e a pressão decresce, né? Então, se eu observar essa solução num tempo, essa mesma solução que tem esse perfil aqui, num tempo mais à frente, né? Ela vai estar mais suavizada, né? Isso é o que a gente muitas vezes se refere como o efeito suavizador aí das equações parabólicas, né? Da equação do calor. Tá? Bom, feito esse pequeno parênteses sobre comportamento qualitativo ali da equação, agora vamos passar para o método de volumes finitos. E o que a gente vai ver é bastante parecido com o que a gente viu no caso incompressível. Tá? Em particular, os termos espaciais, na verdade, são idênticos, nada muda. Tá? E agora, para a gente ainda tratar um problema ainda mais simples, para a gente introduzir esse conceito de estabilidade, falar de métodos implícitos e explícitos, né? Vamos ignorar fontes e sumidouros, vamos ignorar aquele termo Q. Então a equação fica simplesmente isso aqui. Derivada de P em relação a T, constante vezes derivada segunda de P em relação a X. Tá? E vamos considerar uma malha uniforme com comprimento também constante, com as células de mesmo comprimento, né? Comprimento constante. Né? Então, eu estou pegando o intervalo 0L e dividindo, no caso aqui, em M intervalos, tá? M mais 1 intervalos, na verdade. E o H, que é o comprimento de cada esse intervalo, é constante. Né? Bom, agora a gente tem tem essa questão da evolução no tempo, né? Então a gente precisa também discretizar o tempo, né? Então o tempo vai ser dividido numa sequência de intervalos de tempo, né? Que a gente chama de passos de tempo, e a gente vai chamar de delta Tn, né? A diferença entre o tempo no instante Tn mais 1 e o tempo Tn, né? O comprimento desse intervalo aqui, nesse eixo aqui, a gente vai chamar de tamanho do passo de tempo e também, da mesma forma, vamos considerar que o passo de tempo é uniforme. Tá? Em todos os passos de tempo eu vou tomar avançar por um mesmo intervalo ΔT. Tá? E a gente aqui, daqui para frente, vai usar essa notação aqui, tá? Para P com subscrito I e superscrito N denota a aproximação obtida pelo método de volumes finitos para a pressão que a gente quer calcular no ponto XI no instante Tn, né? Então, é exatamente esse ponto aqui que está destacado na figura aqui, né? É o ponto que tem coordenada espacial XI,
no instante de tempo Tn, né? Então, a gente vai denotar assim, no caso incompressível, a gente não tinha esse superescrito porque não tinha o tempo, né? Agora que a gente tem o tempo, a gente vai usar um subscrito para o espaço e um superescrito para o tempo, tá? Bom, se a gente voltar lá para o vídeo anterior, que falou do problema elíptico, né? A gente tinha uma aproximação no final, quando a gente fazia todas aquelas derivadas e tal, e se ficasse tudo constante, esse era o tipo de aproximação para a derivada segunda que a gente obtinha, tá? Lembra que tinha uma questão de transmissibilidade, né? E o termo que multiplicava a pressão na célula era sempre a soma dos dois termos, multiplicando os vizinhos, a soma dos termos multiplicando os vizinhos com sinal trocado, né? Mas é mais ou menos isso que está aqui, né? E para a derivada no tempo, a gente vai usar essa aproximação aqui, tá? Nota que aqui, né, eu estou fazendo a derivada no tempo, estou aproximando a derivada segunda no tempo Tn, então estão aparecendo superescritos N aqui. E aqui, para aproximar a derivada no tempo, eu faço essa diferença finita aqui no tempo, tá? Bom, juntando a equação me diz que a derivada temporal tem que ser igual a uma constante vezes a derivada segunda espacial, né? Então a equação aproximada é juntar aquelas duas aproximações do slide anterior em uma única equação, que é essa que está aqui, né? Esse lado aqui é a aproximação da derivada de segunda ordem, e esse lado aqui é a aproximação da derivada em relação ao P. E as condições iniciais de fronteira, bom, simplesmente eu pego o valor, né? Então, na fronteira, isso é particularmente simples, né? Em todos os espaços de tempo, a pressão no extremo x0, que corresponde ao x igual a 0, e no extremo x igual a L, que corresponde a x igual a xm, né? É igual a 0. E na condição inicial, eu simplesmente avalio, né, a função dada de condição inicial no instante, né, naquela posição xi, tá? Então, essa é a equação aqui. Nota o seguinte: todos esses termos que estão aqui dependem do valor de pressão no instante n, tá? Exceto esse aqui, tá? Então, se eu conhecer o perfil de pressão no instante n, essa equação aqui tem uma única incógnita, que é a pressão em I no instante n mais 1, né? Então, assim, eu posso isolar o valor de PI n mais 1 e obtê-lo como função dos valores em PIN e nos seus vizinhos PI menos 1N e PI mais 1N, tá? E aqui vai aparecer uma constante Ni, né? Que depende dessa constante, que é a constante da equação, e depende também do passo de tempo e da largura da malha, tá? Então, isso a gente se refere a uma abordagem de solução dessa forma, onde você pode determinar o valor no instante n mais 1 diretamente, sem resolver sistema. Você pode determinar diretamente a partir dos valores em n. A gente vai se referir a esse tipo de estratégia de solução como um método explícito, tá?
no primeiro passo de tempo, né, quando n igual a zero, isso aqui é conhecido e é dado pela condição inicial do problema, né? Então você pode passar para o passo de tempo igual a 1, determinar todo o perfil de pressão no passo de tempo igual a 1 e assim por diante, né? Quando você tem um perfil no passo de tempo igual a 1, você pode calcular o perfil no passo de tempo igual a 2, etc., né? Então isso é o que está mostrado aqui nessa figura, que está destacando aqui a dependência, né? Para eu calcular este ponto aqui, o valor da pressão neste ponto, eu dependo desses 3 pontos aqui, né? Ou seja, são pontos que estão no passo de tempo anterior e que estão relacionados à mesma coordenada e seus vizinhos, tá? Então essa é a fórmula que que define as fórmulas que definem a evolução, né? Então é fácil, partindo aqui da distribuição de pressão inicial, é fácil ir avançando no tempo com essa fórmula explícita aqui. Bom, agora vamos ver o que acontece com esse método quando a gente aplica ele para um caso muito simples. O intervalo é 0,1, né? L igual a 1. Botei a constante igual a 1, dividi o domínio 0,1 em 20 partes, tá? A condição inicial é essa condição inicial triangular aqui. E aqui eu tenho em azul a solução numérica obtida por esse método que eu acabei de descrever, que avança explicitamente no tempo. E aqui meio roxo aqui a solução analítica que eu posso obter, nesse caso, esse problema com essa simplicidade, eu posso obter essa solução por série de Fourier, né? Então aqui na condição inicial, e eu vou eu vou obter essa solução numérica aqui, né, para 2 tamanhos de passo de tempo, tá? Um que é 0,0012 e um outro que é 0,0013, né? Vocês provavelmente estão pensando assim, esses passos de tempo são próximos, provavelmente as soluções aproximadas vão dar bem próximo, né? Então esse aqui no instante t igual a 0, por enquanto só está mostrando aí, são idênticas, né? Porque não houve, o método ainda não começou. Eu faço o primeiro passo de tempo, eu noto realmente que os perfis são bastante próximos, mas à medida que eu avanço, quando eu estou com 25 passos de tempo, enquanto a solução obtida com este tamanho de passo de tempo aparece com um perfil sem oscilações, um perfil todo bonitinho aqui e reproduzindo bastante bem a solução numérica, a solução analítica, essa pequena diferença no passo de tempo começa a aparecer umas oscilaçõezinhas aqui na solução. E quando eu vou de 25 para 50 passos de tempo, o passo de tempo 0,0012 continua produzindo uma solução muito boa, ao passo que o passo de tempo 0,0013 começa a oscilar barbaramente aqui. Se eu continuasse isso aqui, ele começaria a obter valores de pressão negativos, coisas completamente sem sentido, sem falar que essa oscilação já é sem sentido mesmo, né? Então, uma pequena diferença no passo de tempo aqui levou a uma situação em que
eu consigo uma solução muito boa ou eu consigo lixo. Tá? Então a gente vai tentar aí nos próximos slides esclarecer essa situação. Tá? Então, isso que eu acabei de falar é o que está escrito aqui, né? Uma pequena diferença no intervalo de tempo fez gerar fortes oscilações na solução pelo método explícito, a ponto de que essa solução não tinha mais utilidade. Né? E a gente vai usar um argumento baseado num princípio chamado princípio de máximo para justificar esse comportamento. Tá? Então, essa é a fórmula. Essa é a fórmula de avanço no tempo, tá? É aquela que nós obtivemos lá, tá? Nota o seguinte, Ni é um valor positivo, tá? Mais 1 menos 2 Ni pode ser ou não positivo, né? Porque depende do valor de Ni aqui, ele está com sinal de menos, né? Se 1 menos 2 Ni for positivo, eu tenho aqui que, na verdade, assim, como esses coeficientes somam 1, isso aqui, essa fórmula aqui é uma média, né? E se todos os coeficientes forem positivos, né? Bom, é claro que eu podia pegar o maior deles, né? E substituir. Se eu substituir cada um deles pelo maior dos três, né? Eu tenho alguma coisa que vai ser maior ou igual do que essa expressão, né? E vai ser multiplicada pela soma dos três, que é igual a 1, né? Então, na verdade, sob essa condição, né? Nota que isso é importante, porque senão justamente eu posso começar a ter valores negativos, né? E sob essa condição, vale que a pressão em n mais 1 é menor ou igual que o máximo entre as três que formam, né, a fórmula ali. Né? E, em particular, esse máximo é menor que o máximo global ao longo de toda a malha. Né? Então, essa condição aqui me garante estabilidade. Diz que a solução não vai ter um crescimento fora do esperado. Tá? Então, tá aqui, essa é a condição. Essa é uma condição suficiente, né? Se ela for válida, então eu tenho estabilidade e ela pode ser expressa aqui nessa expressão aqui para o ΔT. Né? O ΔT tem que ser menor ou igual que h ao quadrado sobre 2α. Tá? Se eu usar essa expressão no problema anterior a gente tinha alfa igual a 1, né, que eu escolhi, e o intervalo era 1 com 20 divisões, o h era 1 sobre 20, eu faço a continha lá, né, e chego a 0,00125. Tá? Então, justamente naquele exemplo daquele cálculo, eu estava calculando com um valor de 0,0012, que está dentro da condição de estabilidade, né? Portanto, é um ΔT que satisfaz a condição de estabilidade. Eu estava pegando no outro um 0,0013, que fugia um pouquinho da condição de estabilidade. Né? Então, ele não satisfazia
ele era maior do que esse ΔT máximo aqui, tá? Então, por isso a gente verificou que para o 0,0012 não havia oscilação e para o 0,0013 havia oscilação, tá? Em problemas tridimensionais essa condição é ainda mais restritiva, tá? Em particular para a malha uniforme vai aparecer um fator de 1/6 ali, tá? Bom, essa restrição de estabilidade do método explícito, no caso da simulação de reservatório, é uma condição excessivamente restritiva para o uso prático, porque levaria à necessidade de tomar milhões de passos de tempo para cobrir os intervalos de interesse. Simulações de reservatórios são para estudos de campo típicos, assim, são executadas por dezenas de anos, tipicamente, né? 20, 30, 40, 50 anos, né? E aí, se eu pegar lá naquela fórmula, o alfa tem aquela coisa lá, e botar valores típicos, né? Ela depende do K, do Mi, do Φ, da compressibilidade, botar valores típicos, que é o que eu botei aqui, ó, H, uma malha de 100 metros de comprimento, uma permeabilidade de 1 Darcy, viscosidade de 1 CP, uma porosidade de 10% e a compressibilidade aqui nessa ordem de 10 a menos 6 ou 10 a menos 5, 10 a menos 6, PSE a menos 1, né? Então, para esses valores que são típicos de engenharia de reservatórios, o ΔT máximo seria de 0,005 dias, tá? E eu teria que executar quase 1,5 milhão de passos de tempo para completar 20 anos de simulação. Isso seria inaceitável do ponto de vista de eficiência computacional, tá? Então, para remover, para passar por essa dificuldade que as restrições severas de estabilidade dos métodos explícitos impõem, a gente considera métodos implícitos, tá? Ao invés de considerar a aproximação da derivada segunda no espaço no instante tn, eu vou considerar no instante tn mais 1, tá? Então, essa fórmula de aproximação aqui da derivada segunda é a mesma que eu tinha anteriormente lá no método explícito, exceto pelo fato que esses superscritos aqui agora estão em n mais 1, ou seja, eu estou avaliando esses valores de pressão aqui no instante tn mais 1, tá? Essa aproximação da derivada aqui em relação ao tempo não muda, tá? E aí, substituindo essas aproximações na equação, a gente tem essa mesma coisa aqui, novamente, essa é a mesma equação do método explícito, a diferença está aqui no lado direito, nos superscritos dos valores de pressão, tá? Que são agora n mais 1 em vez de n, indicando que nós estamos tomando a aproximação no tempo tn mais 1. Tratamento de condições iniciais de fronteira não se altera, tá? Eu posso, nota que agora eu não tenho mais como isolar o PI n mais 1, porque eu estou dependendo dos vizinhos em n mais 1 também, né? Então, mas eu posso isolar tudo que tem n mais 1 do lado esquerdo e tudo que tem n do lado direito. Então, eu fico com essa expressão aqui. O Ni que está aparecendo aqui é o mesmo que apareceu lá no método explícito. E aqui, nota que tem uma coisa um pouco semelhante
ao anterior, né? Só que aqui era 1 menos 2ni e aqui vai ser 1 mais 2ni. E nota agora que aqui eu não tenho como explicitar e resolver diretamente. Eu tenho um sistema de equações, né? Cada incógnita de expressão numa célula aí depende das suas vizinhas, né? De uma forma semelhante ao que acontece no caso incompressível, né? Então, assim, no método implícito é necessário resolver um sistema linear, tá? E o sistema resultante é meio parecido, né? Tem algumas características, pelo menos, semelhantes ao sistema na resolução do caso incompressível, tá? Então, esse é o sistema que vai ser resolvido. Aqui aparecem as diagonais, né? A diagonal principal, né? Tem aquelas mesmas características, é uma matriz simétrica, é tridiagonal, né? É tridiagonal por essa questão da dependência só nos vizinhos, né? E aparece também a simetria. E aqui o lado direito, né? Como esse problema eu simplifiquei, não considerei fontes nem sumidouros, o lado direito corresponde apenas às pressões no instante de tempo tn. Tá? Então, essa é a figurinha da molécula, vamos chamar assim, computacional, para esse caso, tá? De método implícito. Né? Então, no método explícito a gente tinha um pontinho aqui no n mais 1 e os 3 embaixo. Né? Agora a gente tem os 3 aqui no tempo tn mais 1 e dependendo apenas do i em n. Né? Então está aqui as equações que definem o método. Tá? Aí se eu resolver o método implícito agora com aquele passo de tempo 0,0013 que deu problema com o método explícito, eu obtenho uma solução, bom, essa aqui é a inicial, né? Eu obtenho uma solução em todos os passos de tempo com um comportamento perfeitamente estável e para esse caso aqui, reproduzindo muito bem a solução analítica, tá? Então, por esse exemplo aqui, a gente observa que a restrição de estabilidade que existia no método explícito foi vencida com a introdução do método implícito. Tá? Então, é o que está escrito aqui. Tá? A solução numérica é suave e aproxima bem a solução exata, mesmo naquele valor de ΔT que gera oscilações no método explícito. No caso do nosso exemplo aí, o ΔT, esse tal ΔT era o 0,0013. Né? E aí, a gente pode, para o método implícito, o que acontece é que a gente pode mostrar que tem um princípio de máximo independente do valor de ΔT. Né? Então, a solução aproximada é incondicionalmente estável, não tem esse problema de oscilações, independente do tamanho de passo de tempo que você tome. Tá? Isso pode ser provado até de uma maneira relativamente simples, nessa sequência aqui de passos, tá? Bom, primeiro você vai escrever a variação. Você vai manipular essa equação aqui, né? Para escrever a variação no tempo no ponto I como uma soma de duas diferenças
das diferenças dos vizinhos em relação ao ponto I, né? Tá? Isso é uma simples manipulação daqui para cá. E aí, considera o ponto que tem o valor máximo de todos no instante n mais 1. Né? Tá? Para esse ponto, continua valendo essa equação, né? Só que aqui vai ser j. Né? E se ele é o maior de todos, esse termo que está aqui é negativo, ou pelo menos menor ou igual que zero, tá? Assim como esse aqui, né? Então, esses dois termos são menores ou iguais que zero, estão multiplicados por ni, que é um termo positivo. Então, toda essa expressão aqui é menor ou igual que zero. Daí segue que para esse valor, que é o máximo aqui, o máximo seguinte é menor do que o valor na mesma coordenada no passo de tempo anterior, mas esse valor, obviamente, é menor que o maior de todas as coordenadas no passo de tempo anterior. Né? Então, assim, aqui eu não precisei fazer nenhuma hipótese sobre nenhuma hipótese sobre o tamanho, né, dessa constante ni aqui. Né? Ou seja, para qualquer tamanho de espaço de tempo, eu tenho esse valor de máximo. Né? Esse princípio de máximo aqui, ele tem uma interpretação física interessante, né? Que é a seguinte, né? Esses termos aqui, eles estão associados a um diferencial de pressão, tá? Tá certo? Que está associado à velocidade, né? E à vazão, né? Então, se a pressão na célula é maior que a dos vizinhos, eu tendo a tirar massa pelas fronteiras. Né? E se eu estou tirando massa pelas fronteiras, eu tenho que esperar uma queda na pressão, já que tem que haver expansão do fluido por compressibilidade. Tá? Então, esse fato matemático aqui, que tem essa dedução matemática simples aqui, ele tem também uma interpretação física simples que está descrita aqui. Tá? Bom, então, até agora eu falei sobre o problema 1D e introduzi os conceitos de método implícito, método explícito, estabilidade. Mostrei que o método explícito tem uma restrição de estabilidade, enquanto o método implícito não tem. Tá? E agora aqui eu vou fazer o caso pouco compressível para situações mais gerais aí, e começando pelo caso pouco compressível, tá? Então eu vou considerar como é que fica o método de volumes finitos num problema 2D, tá? No problema 2D, agora eu tenho as duas derivadas em relação às duas direções coordenadas, né, x e y, né? E essa parte aqui, como vocês talvez se recordem do vídeo anterior, é bastante parecida com o caso incompressível, só que agora eu tenho derivada temporal também. O termo fonte, mesma coisa, né? E aí tem condições de colocar condições de fronteira, que são similares ao caso incompressível. Eu posso especificar ou a pressão ou especificar a vazão. E além das condições de fronteira, eu preciso especificar condições iniciais, tá?
Essa é a malha, é a figura semelhante, a mesma figura do caso incompressível, tá? Malha centrada na célula, os pontos estão sempre no centro da célula, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer para derivar o método dos volumes finitos é fazer essa integração no volume, né? No caso bidimensional, o volume é um volume da célula é o retângulo correspondente àquela célula, né? Eu vou integrar toda a equação e aí eu vou... Bom, agora eu tenho tempo, né? Então tem que considerar em que instante de tempo eu estou fazendo essa integração, né? E aí eu vou usar essa notação para a gente obter tanto o método implícito quanto o método explícito. Eu vou usar um superescrito M, né? Onde fica entendido que M é N para método explícito e N mais 1 para o método implícito, tá? Então, vou fazer essa integração aqui. Essa parte aqui, toda, tanto os termos de fluxo de fronteira quanto o termo fonte, é a mesma coisa que o caso incompressível, tá? Então, vou olhar para a primeira integral, né? Que é a integral da derivada no tempo, tá? Então, se eu usar a regra do ponto médio, eu substituo a integral pela área vezes a derivada calculada no ponto central, tá? E agora, aproximando a derivada temporal por uma diferença finita, eu obtenho isso aqui, tá? E aqui eu estou vendo a notação aí agora tem dois índices, né? Da mesma forma que eu tinha lá. E J para indicar que eu estou aproximando a pressão no ponto de coordenadas x, y, yj, tá? E no instante de tempo n mais 1, tá? Então, essa parte aqui da derivada temporal fica um termo dessa forma, né? Tem aqui o volume, né? Nesse caso bidimensional é uma área, né? Mas vamos pensar em generalizado, né? E aqui a derivada de um tempo em termos de uma diferença finita. As outras integrais é do mesmo jeito que a gente fez no caso incompressível. Faz as mesmas aproximações e resulta no mesmo resultado, tá? Fluxo entrando pela face I mais meio J, dada por isso aqui, uma transmissibilidade vezes o delta de pressão. Fluxo entrando ou saindo, né, pela face I menos meio J, a mesma coisa, transmissibilidade vezes fluxo de pressão. E aqui as duas faces as duas faces que são perpendiculares ao eixo Y, né? IJ mais meio e J menos meio. Tudo igualzinho ao caso incompressível do vídeo anterior, tá? Aí o termo fonte também não muda muita coisa, né? Tem uma pequena diferença que eu vou comentar em breve, né? Mas basicamente essa integral aqui seria a vazão mássica, né, em quilos por segundo, por exemplo, né, que vai ser especificada e correspondente ao que os poços injetam ou produzem naquela célula, tá? Mesma coisa do caso anterior, né? O que a gente mede, o que geralmente se especifica é vazão volumétrica, né?
E é sempre especificado na superfície, né? Então, a gente tem que passar de vazão volumétrica, dada em condições de superfície, a gente tem que passar para vazão mássica, né? E nesse caso aqui, a gente vai fazer isso multiplicando pela densidade em condições padrão, tá? E, bom, vamos deixar esse problema do cálculo da pressão de fluxo nos poços, que é importante. A gente vai cuidar dele um pouquinho mais na frente aí, tá? Bom, as condições de fronteira são tratadas da mesma forma que no caso incompressível, que a gente fez lá, todo um estudo lá, né? E juntando as aproximações para todas as integrais, tem esse termo aqui, que é um termo que a gente chama muito de termo de acumulação, né? Corresponde à acumulação de fluido na célula por expansão ou por compressão do fluido. Esses termos são os mesmos que apareciam no caso incompressível, correspondem aos fluxos pelas faces da célula, tá? E esse aqui é o termo de produção ou injeção, tá? Bom, uma coisa que aparece nesse caso compressível, que não aparece no incompressível, é a questão do tempo, e por isso tudo aí tem as variáveis têm um superescrito, né, para indicar o tempo, né? Então a gente tinha dito lá que ia usar m como um superescrito genérico, que seria correspondente a n para o método explícito e para n mais 1 para o método implícito. Então, no método explícito, se eu colocar o superescrito m igual a n, semelhante ao que aconteceu lá em 1D, você tem essa mesma propriedade, né, que você só tem uma incógnita no instante tempo n mais 1, né, que é a pressão na própria célula, né? Então você poderia isolar essa incógnita e obter diretamente o seu valor a partir dos valores de pressão no passo de tempo anterior, tá? É isso que essa equação aqui expressa. Agora, em vez de aparecerem apenas dois vizinhos, né? Apenas dois termos, né? Tipo i mais 1 e i menos 1, aparecem 4, né? Vizinhos, né? Porque eu tenho o vizinho dois vizinhos ao longo da direção x e dois vizinhos ao longo da direção y, tá? E aquela mesma propriedade de que esse cara aqui é a soma desses termos aqui, né? As restrições no tamanho do passo-tempo são ainda mais severas que no caso 1D, tá? Então, para satisfazer aí aquele princípio de máximo, esse termo aqui, que é o coeficiente que vai multiplicar o PIJN, ele tem que ser maior que zero, né? Esse aqui é o correspondente ao 1 menos 2ni lá da análise que a gente fez para o caso unidimensional. E aí ele vai gerar esta restrição aqui no passo de tempo, tá? Ou seja, o volume, aparece o volume da célula e aparece a soma das transmissibilidades, né? Essa condição é local, né? Tudo aqui, isso tem que ser satisfeito em todas as células ao longo de toda a malha, né? Portanto, quem tiver a restrição maior é que vai mandar, né? Para você não ter oscilações e ter uma solução estável, você precisa que essa condição seja atendida em todas as células da malha, né? E, portanto, a mais restrita é que vai te dar o valor do delta T máximo que você vai poder conseguir
utilizar no método explícito, né? No método implícito, tem aquela questão que agora eu não tenho mais como explicitar, eu vou ter que resolver um sistema linear, tá? Porque aparecem como incógnitas em cada equação, não só a variável, o valor de pressão no própria célula, como nos seus vizinhos, tá? E isso é o que aparece aqui nessa equação aqui, tá? Que é semelhante à equação do caso incompressível, com este termo adicional aqui, né, que não aparecia no caso lá. E a matriz, o sistema linear que resulta, é pentadiagonal e a mesma estrutura de esparsidade, aquela que a gente discutiu no vídeo anterior, caso incompressível, né? E da mesma forma, assim, em situações mais complexas, se eu botar 3D, né, que foi o que a gente fez lá, aquelas malhas corner point, quando tem falha, tem aquela questão lá que pode gerar conexões fora do usual, né, nas malhas cartesianas comuns. Todas essas questões são exatamente as mesmas, tratadas da mesma forma nesse caso aqui, né? Então, tudo que a gente viu lá, a gente pode trazer para cá da mesma forma para os termos de fluxo. A única coisa que está mudando é o termo temporal que não tinha lá naquele caso, tá? Bom, agora nós vamos falar de um tema que é bem característico da área, né, de simulação de reservatórios, que é como tratar o escoamento nos poços, né? Então, como a gente já comentou aqui algumas vezes, né, nos outros vídeos aí, acho que nesse próprio vídeo, os poços são tratados como fontes ou sumidouros, né, dependendo se é injeção ou produção, por uma questão de escala mesmo, né? O fluido escoa por um tubo, um poço que é da ordem de centímetros de raio, digamos meio metro ou um pouco menos, enquanto a distância entre poços tipicamente é pelo menos dezenas de metros, né? Então, isso faz com que apareça um comportamento singular ali na pressão, por essa questão de ser pontual, né? E o fluxo tende a ser radial ali na vizinhança do poço, né? E como eu vou mostrar aí nos próximos 2 ou 3 slides, se a gente considerar um fluxo incompressível, se o meio for horizontal homogêneo, vai aparecer uma singularidade logarítmica, tá? Então, como é que eu faço isso? Bom, eu começo escrevendo a equação do escoamento incompressível em coordenadas cilíndricas. Lembra que a equação de escoamento incompressível a gente viu ali tanto no vídeo da formulação matemática como da formulação numérica para o caso incompressível, que era a derivada segunda, né, em relação a x, né? Quando você tem coordenadas cilíndricas e você muda de variáveis de coordenada cartesiana para cilíndrica, aparece esse R aqui, tá? E especificando condições de fronteira aqui no raio do poço, é muito comum usar esse índice W para designar poço de uma maneira geral, né, que vem de well, que é a palavra inglesa para poço, né? Então eu estou especificando a pressão na face aqui do poço e num certo raio externo aqui, tá? Então essa equação aqui pode ser
resolvida facilmente, né? Eu integrando uma vez, eu fico com essa equação aqui que depende aqui da derivada primeira, separo variáveis e eu integro novamente, né? Aqui esse CP/dP vira um C delta P e aqui tem dr sobre R, dá um logaritmo em R, né? E essa seria a expressão para a solução do problema, né? À medida que você se aproxima de R, a pressão se comporta igual ao logaritmo, então você vê essa inclinação aqui bastante forte aqui à medida que você se aproxima do poço, tá? Eu vou discutir um pouco mais sobre isso. Bom, então, se você quiser calcular a velocidade depende, basicamente, essa aqui é uma velocidade em termos de massa, né? Tem um ρ aqui, uma velocidade mássica, né? Tipo, e aqui aqui então você depende da derivada de P, como o P tem uma expressão logarítmica, aqui vai aparecer 1 sobre R, né? E então essa expressão da para a velocidade, como a gente viu lá naquele gráfico, como tem aquela a inclinação cresce muito por causa desse termo aqui, 1 sobre R, né? Nota que isso é dessa forma porque a vazão, que é a integral da velocidade ao longo de a vazão por um anel qualquer, como a integral, que é a integral dessa ao longo de todo essa circunferência aqui, né? O que vai acontecer é que essa vazão tem que ser constante, tá? Ao longo de qualquer circunferência, tá? Porque para uma circunferência de raio fixo, né? Então a velocidade essa velocidade num raio fixo é constante, tá? E então essa integral aqui é simplesmente o comprimento desse círculo aqui, que é 2πr vezes a espessura, né? Que é h. Então isso vai fazer o R cancelar, né? E a gente vai ter essa vazão constante. Nota que isso, quer dizer, vem dessa, evidentemente, né, como eu acabei de mostrar aqui, dessa consequência da equação, mas também pode ser entendido fisicamente como consequência dessa condição de incompressibilidade, né? Se o mesmo como não tenha, se eu pegar um anel, a quantidade de fluido que está passando no anel menor aqui tem que ser a mesma que está passando aqui, porque senão eu teria acúmulo de fluido nessa região entre as duas circunferências, né? E coisa que eu não posso ter por causa da condição de incompressibilidade, né? Então nota que como a mesma quantidade de fluido tem que passar por uma área menor, a velocidade tem que ser maior, né? Por isso que a velocidade depende de 1 sobre R. Tá?
Então, dessas equações ali que eu mostrei, a relação entre a pressão a uma certa distância R do centro lá onde está o poço, né? E, desculpe, R no raio do poço, né? Na face do poço, e a vazão volumétrica é dessa forma aqui, tá? Então é a pressão no poço mais um termo, uma constante aqui que depende da vazão, depende do fluido, né? Que tem a viscosidade do fluido aqui e depende de características geométricas, né? A espessura do meio e da permeabilidade, tá? E multiplicada pelo logaritmo da distância aqui, né? Distância em relação ao raio do poço, tá? Então, nota o seguinte, pensa naquela figura da pressão que tem aquela queda brusca junto ao poço, né? O que o simulador vai calcular como pressão para a célula do poço é, não considera um comportamento tão singular, né? Ele seria mais apropriado para tratar funções mais suaves, né? Então, assim, é, aquela pressão calculada na célula não vai te dar uma boa aproximação para a pressão de escoamento na face do poço, né? E essa é uma variável de grande interesse prático, né? Porque você precisa saber, por exemplo, em que pressão o fluido está entrando no poço, né? Para você saber se ele vai conseguir subir até a superfície espontaneamente, ou se você vai ter que usar alguma técnica de bombeio, alguma coisa assim, que é o caso mais comum, especialmente então para você poder dimensionar todo esse sistema de elevação, você tem que saber qual é a pressão e vazão, etc., que o fluido vai entrar no poço, né? E tem outras considerações também, do tipo, por exemplo, se eu estou num poço de injeção, saber se aquela pressão não é excessiva e não causaria fraturamento nas formações rochosas adjacentes ao poço, né? Além disso, né, além dessa importância para considerar o saber para poder para dar um tratamento adequado em termos do seu projeto de engenharia, né? Você também pode especificar a pressão como variável de controle de operação, né? Como condição de operação para o poço dizer, ó, meu poço está trabalhando a uma dada pressão especificada aqui, tá? E ainda tem uma outra questão que a gente vai abordar também aqui, mas num segundo momento, que é essa que está escrita aqui nesse segundo item, tá? Para poços atravessando várias células, a vazão total é especificada, se a vazão total for especificada, e não a pressão, né? Quando vazão é especificada, você não tem como especificar individualmente as vazões que foram produzidas em cada camada. Você observa aquilo que é produzido em superfície, né? E que é o que foi coletado de todas as camadas, de todas, em termos de uma célula de simulação, o que veio do fluxo de todas as células, né? Então, normalmente para fazer esse tratamento, né,
você inclui uma equação adicional para restringir, dizer que a vazão total é essa que você observou no campo. Tá? Então, como você introduz uma equação a mais, você precisa introduzir uma variável a mais, e essa variável é normalmente chamada de pressão de fundo de poço. Tá? A gente vai tocar nesse assunto em breve. Né? Antes disso, a gente vai falar sobre uma outra coisa importante aqui, que é como você associa a pressão de escoamento no poço com a pressão que o simulador calcula na célula, tá? E é que a gente chama pressão de fundo de poço, né? E a forma assim clássica que é adotada em todos os simuladores e utilizada, discutida na literatura, é através do que a gente chama de um modelo de píssima, né? O modelo de poço e o modelo clássico, mais original e mais o mais bem estabelecido, compara o perfil de pressão analítico, aquele que a gente mostrou aí alguns slides atrás, com que o simulador calcula. Né? E para fazer isso de uma forma fechada, com tratamento analítico, né? Esse modelo de píssima clássico adiciona algumas hipóteses com relação ao modelo, né, de simulação. Né? Além daquelas hipóteses de espessura constante, permeabilidade constante, etc., que são as hipóteses envolvidas na obtenção lá daquela solução analítica que eu mostrei, tá? Você ainda vai assumir malha uniforme, você vai assumir em relação ao modelo numérico que tem malha uniforme e que as células vizinhas à do poço não sofrem influência de outras áreas do reservatório e, portanto, têm a mesma pressão. Eu vou mostrar isso agora no próximo slide. Então, esse é o esquema do modelo de píssima, tá? Eu tenho essa célula onde está o ponto A aqui, a célula A, é onde está o poço. E essas células aqui, B, C, D e E, são as vizinhas dela que vão entrar no cálculo da equação de balanço de massa dessa célula A, né? Então, a equação de balanço de massa para essa célula A gente viu isso lá no caso incompressível, que é o caso que a gente está tratando aqui, né? Dessa forma, né? As transmissibilidades vezes ΔP, né? Isso aqui, aparecem 4 termos desse tipo, porque corresponde às 4 vazões passando por essas faces aqui dessa célula A. Tá? Se eu adiciono aqui propriedades homogêneas, essas transmissibilidades viram K vezes H, né? Com células uniformes e permeabilidade constante, né? A média harmônica é simplesmente K. Né? E aqui H tem que entrar, que é a espessura. Né? Então, isso aqui sai dessas hipóteses de homogeneidade do meio, né? E, além disso, eu vou dizer que essas pressões aqui nessas 4 células são aproximadamente iguais, né? Vou considerar que se de fato esse escoamento tiver uma coisa, um comportamento meio circular aqui, isso é de se esperar que essas pressões sejam mais ou menos iguais. Né? Então, se eu acrescentar todas essas
hipóteses aqui, eu posso substituir PC e PD e PE por PB, e todas essas transmissibilidades são iguais, eu vou chamar elas de T, né, como está escrito aqui. E o que eu vou ter é isso aqui, né? E daí que o delta P, né, entre a célula onde está o poço e a célula vizinha, fica dado por essa expressão aqui, μQ, viscosidade vezes vazão, dividido por 4kH. Bom, isso aí é o modelo numérico. Agora vamos ver a solução analítica. A solução analítica é aquela que eu passei lá, né? Então, se assumindo um poço aqui no centro dessa célula, né? O valor de pressão que eu encontraria aqui nessas quatro, no centro dessas 4 células aqui que estão a distância ΔX, né? ΔX é o tamanho da malha aqui, né? Então a distância ΔX do centro da célula é dada por essa expressão que a gente viu lá. E daqui eu também posso tirar o delta de pressão entre as células vizinhas e a célula onde está o poço. Tá? Nota o seguinte, aqui eu estou querendo uma expressão para PB menos PA. Né? O PA é a pressão que é calculada pelo simulador, né? Mas essa pressão, o que ela corresponde nessa solução analítica? Ela corresponde a uma pressão, a pressão encontrada num certo raio aqui, num certo raio aqui na vizinhança do poço, né? Então, justamente o que eu vou fazer é tentar encontrar qual é, para aquela pressão que o simulador determina, qual seria essa posição se fosse a solução analítica, né? Então, eu tenho esse ΔP aqui pela solução analítica, tem esse raio equivalente, que a gente vai chamar de raio equivalente, que eu não sei qual é ainda, e eu tenho no slide anterior, eu tenho a expressão para o ΔP que viria exclusivamente da solução numérica com todas aquelas hipóteses que eu mencionei. Tá? Então, se eu igualo essas duas coisas, essa aqui é a expressão que vinha do numérico, essa aqui é a expressão que vinha do analítico, cancela aqui μQ sobre KH, e aí eu posso tirar, descobrir quem é esse raio, né? Quem é esse raio que corresponde à distância do poço aonde o valor obtido numericamente naquela célula do poço corresponde ao valor obtido do perfil logarítmico da solução analítica. Tá? Então, se eu extrair o R aqui, eu obtenho essa expressão para esse raio equivalente que, novamente, né, para reforçar aqui, a distância ao poço, onde a pressão calculada numericamente na célula do poço corresponderia ao valor obtido do perfil logaritmo de queda de pressão da solução analítica. Tá? Então, a vazão, que eu posso sempre calcular por uma fórmula desse tipo, desde que eu conheça pressão e correspondente raio em 2 pontos. Né? Então, essa pressão que é calculada no simulador corresponde a esse raio equivalente que eu acabei de determinar, e eu tenho a pressão de fundo de poço que corresponde ao raio do poço. Então essa expressão aqui é uma expressão para vazão. Tá?
Aí é comum acrescentar o que se chama no jargão da área o fator de skin, né? Que é para levar em consideração, é, por exemplo, é, problemas de tamponamento de poros junto ao poço por partículas que são carreadas, ou ao contrário, microfraturamentos que tornariam o escoamento mais favorável, né? Então, por isso, a gente considera esse fator de skin é um termo empírico que tenta levar em consideração fenômenos que junto ali à face onde o poço está aberto, que não seriam, que não estão sendo levados em consideração rigorosamente no modelo, tá? Bom, essa fórmula que a gente viu para vazão, né, é, é o que a gente chama de modelo de poço, né? O modelo de poço ele relaciona a vazão de produção no poço com a queda de pressão entre a célula e a pressão de fundo de poço, através de um índice de poço, né, esse Well Index, por isso chama WI, né, que depende da geometria e das características permoporosas do meio, né, da permeabilidade, basicamente, né, raio de poço, etc., né, e depende também do fluido, né, pela sua viscosidade, tá? Então isso aqui é o modelo de poço, tá? E esse índice de poço é calculado, né, por uma expressão desse tipo aqui, que é a expressão do modelo de Pissman, tá? É, dá para generalizar essa derivação que eu fiz para considerar outros casos, tá? Em particular, uma forma bem comum em simuladores de reservatório é se eu tiver ΔX e ΔY distintos, se eu tiver permeabilidade na direção X e na direção Y distintos, o WI fica dessa forma aqui. Aqui aparece em vez da permeabilidade, estava constante ali, a média geométrica das permeabilidades, e o raio equivalente é dado por uma expressão aqui que envolve as razões aqui entre as permeabilidades, envolve ΔX e envolve ΔY. Tá? Então essa aqui é a fórmula clássica do modelo de poço de Pissman, que é obtida de maneira semelhante ao que eu fiz, só que é mais complexo. Na hora que você tem que considerar essas diferenças, fica um pouco mais complicado. É, essa fórmula de Pissman, ela foi generalizada, né, para outras situações, né? É, sei lá, se o poço não está exatamente alinhado com a malha, se não está no centro da célula. Mas essa é, é uma abordagem que começa a ficar limitada, né, quando você quer considerar esses tipos de detalhe, né? E aí, bom, aí pode não gerar boas aproximações, né? Se a gente tem poço ou malha com geometria complexa, né? É, tem é, tem trabalhos na literatura, né, que descrevem como você poderia melhorar essa situação. E geralmente esses trabalhos envolvem assim, a comparação entre uma solução de referência, né, que pode ser numérica, numa malha muito mais fina, ou semianalítica,
e com a solução numérica na malha desejada, a solução estacionária ou incompressível na malha desejada. Ou seja, você faz uma coisa semelhante a essa a mesma ideia da derivação do modelo de Píssima, né? Pegar a solução numérica para um problema estacionário na sua malha desejada e comparar com uma solução correta, exata, seja ela mesmo sendo aproximada ou muito mais bem aproximada do que a sua solução na malha que você está utilizando. Eu listo aqui alguns artigos que aprofundam um pouco essa ideia, tá? Bom, então isso eu tratei aqui e apresentei o que é o modelo de Píssima, né? O modelo de poço, que para você associar vazão com o ΔP entre a pressão da célula e a pressão de fundo do poço. Agora eu vou vou considerar essa questão de ter um poço atravessando várias células da malha, tá? Para cada uma dessas células vale aquele modelo de poço, né, que é dessa forma, né? Vazão é o índice de poço dividido pela viscosidade multiplicado pelo ΔP, né? Então isso tem em cada célula, né? Mas aí é aquela questão que eu tinha levantado, eu não sei individualmente, eu não tenho como especificar individualmente quanto que cada uma dessas células produziu, né? Só o que eu observo e o que eu posso especificar, que eu posso especificar a partir do dado que eu observo, é a vazão total, né? Então, o que eu faço é incluir no sistema uma equação adicional que impõe essa condição de que a soma de todas essas vazões aqui de um poço passando em todas as células por onde ele passa tem que ser igual à vazão que foi especificada, né? Que é essa que está aqui. Esse IW aqui é um conjunto de índices de célula por onde passa, por onde o poço W aí passa, né? E essas aqui então são o PK é a pressão calculada pelo simulador na célula e o PWFK é a pressão de fundo de poço naquela célula. Aí nota o seguinte, você tem essa equação aqui, mas você tem para cada célula uma pressão, né, diferente. Então a gente não conhece qual é essa pressão, então tem incógnita demais, né? E aí o que se faz que para essa equação você escolhe uma pressão de fluxo em uma das células, né, que é a chamada pressão de fundo de poço. Essa fica sendo a variável que deve ser determinada e que é alinhada com essa nova equação, tá? As demais pressões são calculadas a partir dessa pressão, né, que vai ser determinada por todo o modelo numérico ali, que é tudo acoplado junto com as células, com os balanços de massa de cada célula, né? E as demais células eu tenho que considerar algum tipo de modelo, né, que me diga a partir da pressão nessa célula que eu vou determinar do sistema, como é que eu distribuo a pressão ao longo do poço nas outras células, tá? Então isso é feito por um modelo, geralmente um modelo simplificado, de escoamento em tubulações, né? O modelo mais simples e o mais utilizado também considera apenas o peso da coluna hidrostática, né? O peso de fluido, né? Então eu sei a pressão de fundo numa determinada referência. Para calcular a pressão de fundo nas demais células, né, correspondente às demais células, eu acrescento o peso de fluido, tá? Esse ρ barra aqui é algum tipo de média das vazões
das densidades, desculpe, algum tipo de média das densidades ao longo do intervalo, né, entre esse ponto de referência e o ponto onde a pressão está sendo calculada, que tem algumas maneiras de calcular, eu não vou entrar nesse detalhe aqui, tá? E essa dependência aqui essas fórmulas aqui com essa dependência normalmente são tratadas de forma explícita. Bom, então com isso aí, mostrando como é que eu faço o cálculo como é que eu trato a situação que eu tenho um poço com várias células perfuradas, né? Eu encerro essa parte de tratamento de poços. Eu vou agora aqui me dirigindo para o último assunto aqui, que eu vou considerar o problema geral, né? Que seria o problema prático, nesse caso, nesse contexto monofásico, o problema mais próximo da realidade, né? E aí eu vou falar um pouquinho sobre técnicas de solução, tá? Então, tá aqui, vamos tratar do problema monofásico mais geral. Vou considerar as dependências não lineares que a porosidade tem, os fluidos, como eles dependem da pressão, e vou colocar esse tratamento de poço que eu acabei de descrever, né? A EDP é essa aqui, que vocês talvez lembrem do segundo vídeo do curso, né, que trata dos fundamentos numéricos, né? Então, esse aqui é o termo de acumulação, isso aqui é a massa num determinado ponto, né? Φ, né? Isso aqui está associado com a lei de Darcy, né? Tem um divergente para fazer a questão da conservação de massa. Isso aqui é o termo de produção e injeção dos poços, né? E aqui essas letras aqui que aparecem aqui dentro dessas expressões, eu vou agora considerar que são todas funções da pressão, né? Para levar em consideração, vamos dizer assim, plenamente a compressibilidade da rocha, a compressibilidade do fluido e a dependência da viscosidade com a pressão, tá? Bom, aquele formalismo lá todo que a gente fez do método de volumes finitos, integração para remover a primeira derivada espacial, aproximação do termo temporal por diferença finita, tratamento implícito nessa dependência aqui de pressão, porque a gente sabe da nossa análise lá que o método explícito geraria uma restrição de estabilidade intratável. Então essa é a cara da equação que aparece quando eu discretizo aquela equação do slide anterior pelo método de volumes finitos, tá? Aqui é o termo de acumulação. Aqui está dizendo isso aqui V φ ρ é a massa no tempo n+1, né? No bloco I no tempo n+1, isso aqui é a massa, né? no tempo Tn no bloco I, e essa diferença sobre ΔT é a taxa de variação da massa, né? E isso tem que ser equilibrado por esses termos aqui que estão associados com a massa que flui pelas faces
da célula, né? Então aqui eu estou usando uma notação geral aqui, não estou mais considerando que necessariamente que uma malha cartesiana bonitinha, né? Aqui para cada célula eu tenho um conjunto de índices, né? De vértices vizinhos, tá? E cada termo de fluxo desses aparece a transmissibilidade, que é aquele termo que é só média harmônica, né? Depende só de permeabilidade e das dimensões das características geométricas da malha. Eu tenho um termo de mobilidade, que é ρ sobre μ, tá aqui, né? Que é a mobilidade mássica, que tem que ser calculado na face, essa transmissibilidade na face também, isso a gente viu, estudou bastante. Aqui tem o delta, a diferença de potencial, né, entre a célula I e a célula vizinha K, né? E esse aqui é aquele termo de poço que aparece dessa forma aqui, né? Que é a mobilidade do, do, do poço, né? O índice do poço e o ΔP entre a pressão na célula e a pressão de fundo do poço. Tá? Então essa é a expressão geral para o método de volumes finitos para aquela equação mais genérica lá. Bom, eu preciso das mobilidades e da densidade ali na face entre as células I e K. Eu posso calcular por uma média aritmética. A mobilidade no poço é avaliada de acordo com o tipo de poço, injetor ou produtor. Normalmente, quando é poço produtor, a mobilidade é uma média ponderada pelas vazões, né, das mobilidades de cada uma. Aqui, não, isso é monofásico, né? Se a mobilidade, se o poço é produtor, simplesmente a mobilidade calculada com a pressão do reservatório, se o poço é injetor, calculado com a pressão do poço, né? E as pressões nos poços, né, que aparece naquele termo fonte, né, que é aquele último termo do lado esquerdo da equação anterior, eu tenho que fazer aquela associação entre a pressão e uma certa pressão de referência. Cada poço tem uma única pressão de fundo que é variável do problema, né? As demais pressões nas outras células que estão perfuradas por aquele poço se relacionam a essa através de algum modelo. Eu botei essa expressão H aqui para dizer que pode ser um modelo geral, mas o mais comum é usar mesmo este modelo que está aqui, que é um modelo de equilíbrio hidrostático, né? Simplesmente peso de coluna. Tá? E aqui chama atenção que essa densidade aqui nesse cálculo é avaliada num instante de tempo n. Tá? Aí tem essa coisa de como a gente trata o poço, como a gente impõe condições de operação para o poço, né? Basicamente tem dois tipos de operação, ou você especifica pressão, ou você especifica vazão, tá? Quando você especifica pressão, simplesmente você diz que a pressão é aquela pressão que foi especificada, que você observou de alguma forma. E aí, bom, simplesmente não tem muito a fazer com essa pressão e o seu modelo lá de escoamento dentro da tubulação, a partir dessa pressão aqui que foi especificada, você calcula a pressão em todas as células que tem perfuração daquele poço e pronto, você não precisa acrescentar nenhuma equação adicional, né? No caso que a vazão é especificada, é aquele que a gente cai naquela situação em que eu sei qual é a vazão total, mas eu não sei quais são as vazões em cada
em cada célula que está perfurada, né? E aí eu tenho que usar essa equação aqui, que vai me dizer que a soma em todas esse W é um conjunto de índices de todas as células onde aquele poço está perfurado, tá? E ele vai me dizer que a vazão, somando a vazão em todas as células, tem que me dar aquela vazão que eu especifiquei, tá? Nota que aqui aparece 1 sobre a densidade estándar, que eu estou passando esse termo aqui que é mássico para volume em condição de superfície. Tá? Bom, aí tem uma série de questões agora que a gente vai começar a tratar, que estão relacionadas a como que o método de solução é tratado, né? Então, uma primeira questão é como eu faço para escolher o tamanho do passo de tempo. Tá? Geralmente é feita por um procedimento bem simples, né? Que tenta ajustar o passo de tempo a certas variações esperadas, nesse caso que é monofásico, de pressão. Né? Então, sei lá, eu quero uma certa. Eu espero que dentro de um passo de tempo tenha uma certa variação de pressão. Não gosto que a variação seja excessiva, né? Porque eu poderia ter uma solução não muito acurada, né? Então eu imponho uma certa. Eu digo mais ou menos quanto que eu espero que seja uma variação de pressão a ser admitida. Ele vê quanto que foi a pressão no último passo de tempo e tenta ajustar através de uma extrapolação linear para que o próximo passo de tempo consiga exatamente essa pressão que foi dita. Né? Então, se naquele passo de tempo variou muito menos do que o que eu estava esperando, é sinal que, opa, tá bom, o simulador está andando bem, tá funcionando sem problema, eu vou tentar aumentar o passo de tempo. Se por outro lado eu obtive uma pressão que ultrapassou essa variação esperada, sinal que talvez o meu passo de tempo esteja muito grande, né? Então eu vou dar uma reduzida nele para passar adiante, né? Então, assim, o problema que eu tenho para resolver são aquelas equações de balanço de massa, mais aquela especificação da operação dos poços, né? Ou por pressão especificada ou por vazão especificada, e todo esse conjunto, né, de equações forma um sistema de equações algébricas não lineares que tem que ser resolvido para determinar as pressões em cada célula e as pressões de referência em cada poço, as chamadas pressão de fundo de poço. Né? Então, esse é o problema que ao final de fazer a discretização pelo método de volumes finitos, é o problema que a gente tem. Né? Balanços de massa em cada célula e equações de restrição nos poços. Tá? Bom, essa agora, e daqui até o final desse vídeo, né, eu vou falar muito sucintamente sobre métodos de solução, tanto métodos de solução das equações dos sistemas lineares que aparecem, como dos sistemas não lineares. Tá? E isso evidentemente é uma coisa, uma tarefa assim, crucial para o simulador ser bem sucedido, particularmente no que concerne a sua eficiência, a sua robustez, né? E como a gente tem demandas sempre crescentes, né, de representação mais fiel, tanto em termos de malhas mais refinadas como processos físicos mais complexos, isso é um aspecto muito crucial, né, para o desenvolvimento de simuladores e para o sucesso da sua aplicação. Tá?
Dentro disso, um aspecto muito importante hoje em dia, evidentemente, é utilizar adequadamente o hardware paralelo, né, para usar processamento paralelo, que hoje é uma questão essencial para ter boa performance, né? Bom, isso aí é, pô, é o mundo, tá? Métodos de solução não linear, método de solução linear, é, e tem muito interesse, muita importância prática, tá? E é um campo vasto, né? Prática tem interesse tanto na indústria como na academia, tá? Muitas pesquisas, muitas publicações, teses aí, o pessoal fazendo teses de doutorado aí por diversas universidades, inclusive aqui no Brasil, né? Vários grupos, né? Se dedicam a esse assunto, né? E assim, para falar sobre isso com detalhe é quase que um outro curso, né? É um curso à parte, tá? O que a gente vai fazer aqui é uma breve apresentação dos métodos mais utilizados, uma coisa muito mais informativa do que no intuito de detalhar como é que são esses métodos, tá? Então, começando pelos sistemas lineares, tá? A primeira coisa que chama atenção nesses sistemas, né, e talvez seja a característica mais marcante, é, é que as matrizes são altamente esparsas, né, no sentido de que tem muito poucos elementos não nulos, tá? Então, aqui nesse segundo item eu dou um exemplo com uma malha bidimensional, tá? Uma malha 100 por 100, né? Então são 10.000, um problema monofásico, né? São 10.000 linhas e colunas, né? Então é 10 a 4, são 10 a 8 elementos, né? Mas desses 10 a 8 elementos, apenas em torno de 50.000, né? Tipo 5 vezes 10 a 4 são não nulos, ou seja, é menos de 0,05%, são muito poucos não nulos, né? E uma coisa, um fato é, infeliz, vamos chamar assim, é, da solução numérica, se eu tentar resolver exatamente esse problema usando o método clássico de eliminação gaussiana, o que acontece é que muitos dos elementos nulos passam a ser não nulos, né? Então, esse processo de solução direta por eliminação gaussiana gera uma grande quantidade de não nulos. Na versão anterior do curso, né, na versão de 2015, eu tinha alguns slides explicando isso. Aqui em favor do tempo eu removi, né, não vou explicar isso, mas isso é bem conhecido, vocês vão encontrar isso na literatura, né? Então, métodos diretos, esse fato de aparecerem preenchimentos, né, aparecerem não nulos onde estavam em posições que originalmente eram não nulos, reduz demasiadamente a aplicabilidade de métodos diretos, tá? E hoje, assim, praticamente só se usa métodos interativos, tá? Dos problemas que são tratados hoje em dia. Os simuladores comerciais nem têm opção, basicamente, de ter método direto, tá? Então, o que se usa são métodos iterativos, e o método iterativo, basicamente, é um método que parte de uma certa estimativa x0 inicial, tá? E ele caminha em passos, né, ou iterações, e a cada uma dessas iterações ele vai obtendo aproximações cada vez melhores, né?
Os métodos mais utilizados em simulação de reservatórios são os métodos de Krylov para problemas não simétricos, né? Particularmente GMRS tem um outro tipo de método que se chama ortomi, que até foi criado na área de simulação de reservatórios, que também é utilizado, né? Métodos de Krylov não são utilizados apenas nesse problema, pelo contrário, eles têm uma utilização imensa em diversos tipos de problema. E, enfim, é um assunto demasiadamente estudado. Tem livros, e mais distantes estão cheios de livros sobre essa classe de métodos, tá? Basicamente, em cada iteração, ele procura uma aproximação que seja a projeção sobre esse espaço aqui, que é o espaço de Krylov, né? Eu começo esse R0 aqui. R geralmente a gente denota o resíduo, né? Se eu estou resolvendo o problema AX igual a B, o resíduo é B menos AX, né? Ou seja, o resíduo me dá quanto o X está longe de ser a solução do problema. Na verdade, é melhor tomar um pouco de cuidado aqui, né? O resíduo me diz, na verdade, assim, quanto que se eu multiplicar x por a, quão distante eu estou do lado direito que eu deveria obter na solução exata, né? Então, se eu for os métodos Krylov são baseados em projetar nesse espaço aqui, tá? E essa projeção tem certas propriedades que são interessantes para utilizá-lo como método iterativo, tá? Em problemas não simétricos, os problemas simétricos têm um método chamado gradiente conjugado, que não tem essa dificuldade. Você tem aquilo que se chama uma fórmula de uma recursão de 3 termos, né? Mas para problemas não simétricos, você precisa armazenar uma base para esse espaço aqui, né? E assim, se você fizer muitas iterações, isso se torna inviável, né? Então, de forma que versões práticas para você utilizar o método envolvem interromper o processo, um número relativamente pequeno de passos, tipicamente talvez algumas dezenas, são os números típicos que são usados em simulação de reservatório, e aí recomeçar a projetar numa nova base a partir do resíduo que foi obtido na última aproximação, né? Então, esse é o método de solução, e tem uma componente nesse método que é decisiva para a eficiência do método interativo, que é aquilo que a gente chama de utilizar um pré-condicionador, tá? Então, acho que tem uns 2 slides aí que vão falar sobre pré-condicionadores muito sucintamente, tá? Pré-condicionar significa transformar o sistema original em outro de mais fácil resolução, né? Então, é isso que está aqui. Eu estava querendo resolver a x igual a b, eu não vou resolver a x igual a b. Eu vou resolver m-1a, x igual a m-1b. Isso aqui é o pré-condicionador à esquerda, ou vou resolver um outro sistema equivalente para pré-condicionar à direita, tá? Nota que nesses 2 casos, né, é particularmente fácil de ver isso nesse caso aqui, esses dois problemas têm a mesma solução, né? Só que esse aqui eu estou usando uma matriz que não é A, é M-1 vezes A, tá? Então, se eu escolher essa matriz de forma que M seja uma boa aproximação para A, esse termo aqui, M-1 vezes A, vai ficar próximo da identidade, tá? Tipo assim, né? Se M fosse exatamente A, isso aqui seria A menos 1 vezes A,
e aí eu simplesmente obteria a solução, né? M evidentemente não vai ser A, porque se eu soubesse inverter, se eu pudesse inverter A, eu não estava tratando de métodos iterativos aqui, né? Mas se eu tiver alguma coisa que seja suficientemente próxima de A, eu posso tornar esse problema aqui mais parecido com identidade, com resolver um sistema que é identidade. Então eu gostaria de ter M como uma boa aproximação, e uma outra coisa que eu tenho que ter é que resolver sistemas com M, né? Você pode pensar em termos de inverter M, a gente não inverte, normalmente resolve o sistema. Tem que ser muito mais fácil do que com A, tá? Mais fácil no sentido de ser o custo computacional ser bem menor, né? Obter bons pré-condicionadores é uma tarefa não trivial, é uma outra dessas coisas que a literatura está cheia de referências e de métodos e tal. Também, se você quiser se aprofundar nessa questão, isso dá um curso inteiro também, tá? Em geral, bons pré-condicionadores envolvem características do problema a ser resolvido, né? Eu não vou detalhar aqui pré-condicionadores, mas vou falar aqui basicamente de alguma coisa aqui sobre pré-condicionadores, mais de informação. Tá? Um pré-condicionador genérico e bastante utilizado é o que a gente chama de fatoração incompleta, o método ILU, né? Incomplete LU Factorization. E o que você faz é simplesmente você fazer a eliminação gaussiana, mas ignorar aqueles preenchimentos. Tá? Evidentemente que você, ignorando os preenchimentos, você não vai ter a solução que você teria, né, que seria a solução exata do problema, mas você pode ter uma solução próxima, pelo menos boa o suficiente para facilitar a solução dos métodos iterativos. Eles são bastante utilizados em simulação de reservatório e também em outras áreas, justamente por essa questão de serem bem genéricos, né? Existem outros pré-condicionadores populares. Eu mencionei aqui aproximações por blocos. Tem um pré-condicionador chamado Nash Factorization, que é bem característico da área de simulação de reservatório, proposto por autores dessa área, né? E tem também pré-condicionadores que tentam aproximar diretamente a inversa de A, né? Ao invés de aproximar a fatoração de A, como é o caso do ILU. Para um bom pré-condicionador também tem que funcionar bem em paralelo, né? E aqui a gente tem uma dicotomia, assim, um, interesses ou forças opostas aqui, tá? Para você ter bom processamento paralelo, você gostaria de desacoplar o seu algoritmo, né? Mas para problemas, especialmente esses problemas monofásicos que envolvem questão de pressão, comportamento da pressão em sistemas incompressíveis ou pouco compressíveis, o acoplamento espacial é muito forte, né? Então, assim, de um lado, fazer um bom pré-condicionador demandaria que você levasse em consideração o acoplamento espacial de uma maneira a melhor possível. E, por outro lado, fazer um bom pré-condicionador paralelo te demandaria reduzir o acoplamento. Então, essas duas forças conflitantes aí tornam desenvolver bons pré-condicionadores paralelos um desafio, tá? E isso continua sendo até hoje
objeto de grande pesquisa, né? Técnicas de decomposição de domínio são muito utilizadas, simplesmente partir o domínio e resolver separadamente cada uma das partes, né? E aí, para levar em consideração essa questão do acoplamento espacial, você introduz algum tipo de espaço grosseiro, né? Que te dê uma ideia mais de longo alcance do comportamento da pressão. Tá? Bom, por último aqui, a resolução de equações não lineares, para a parte eu falei até agora só dos métodos para os sistemas lineares, e para resolver equações não lineares, o que você usa é o método de Newton para várias variáveis. Aqui eu estou com um probleminha aqui no fonte aqui, isso aqui é R, é F, considerando uma função de Rn em Rn, que associa um vetor aqui de incógnitas, que são as incógnitas em cada célula, né, com lá as equações, que são as equações de balanço, equação também de restrição. Aqui tem as pressões em cada célula, tem as pressões de fundo de poço, né? O que eu faço, eu quero resolver essa função f igual a zero, eu substituo f por uma aproximação linear. Tá? E essa aproximação linear aparece aqui o jacobiano, né, que é o conjunto das derivadas parciais de cada uma dessas equações em relação às diversas variáveis do problema. Né? Então, eu pego essa aproximação linear igual a zero, né? Quer dizer, em vez de encontrar qual é f igual a zero, eu vou encontrar quem é que dá L igual a zero. Né? E aí eu tenho eu resolvo para o resíduo, né? Eu resolvo para o resíduo e obtenho variações nas variáveis primárias do problema, né? E aí depois que eu obtenho as variações, eu obtenho um novo conjunto de variáveis. Tá? Bom, o método de Newton requer um sistema linear para a cada iteração. A convergência é apenas local, né? Mas quando você tem convergência, ele converge bem, converge com uma taxa quadrática. Tá? E assim, o que acontece é que esse método é bem eficiente se você estiver relativamente próximo da solução, mas pode falhar se você estiver afastado. Né? Então, no caso de aplicar a discretização da equação da pressão, e essas observações aqui valem também nos outros contextos que a gente vai ver depois, de problemas que envolvem não só pressão, mas também saturação, problemas multifásicos, né? Bom, primeira coisa, assim, uma boa estimativa inicial está disponível, que é o valor no passo de tempo anterior que você acabou de calcular. Tá? Se o método de Newton falhar, você pode retroceder ao início do passo de tempo e começar com um passo de tempo menor. Né? Para um passo de tempo menor, aquela estimativa inicial sua vai ser uma estimativa melhor. Né? E assim, para resolver esses sistemas lineares que vêm aí do método de Newton, as mesmas técnicas que eu descrevi se o problema não fosse não linear. Né? Basicamente, a estrutura da matriz é a mesma, né? Porque a discretização depende do mesmo ponto. Cada célula são as suas vizinhas lá e mais a equação de restrição dos poços. Tá? Bom, com isso eu concluo esse vídeo aqui e no próximo vídeo nós vamos começar a falar de problemas bifásicos. Tá?